Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé, mais um pouquinho, rapidamente, que eu quero orar por você, quero orar para você, quero abençoar a sua vida, porque eu sei que há uma peleja espiritual sobre esse lugar contra a sua vida, para que você não pegue aquilo que Deus tem para te dar hoje. Isso é real. Faz assim em você. Toca em você. É real. É real, você está aqui? Assim como você está aqui, o mundo espiritual também é real. E assim como há miríades e miríades de anjos que trabalham a nosso favor, também há miríades e miríades de demônios que trabalham contra você. E eu quero orar por você aqui hoje, para sua mente ficar prontinha para receber a palavra de Deus. E para que nada e ninguém possa roubar a porção do céu que está separada para a sua vida aqui hoje. Feche os teus olhos e estende suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, humildemente, pedindo perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor pode fazer. Te agradeço, Senhor, acima de tudo, porque a Tua igreja, não a denominação, mas a Tua igreja está posta, firme e forte na face dessa terra. E hoje nós nos reunimos aqui nesse lugar para ouvir a Tua voz, para adorar o Teu nome, porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos estar vindo aqui para receber de Ti. E esse povo está aqui, Senhor. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para nos dar é tão poderoso que é capaz de mudar as nossas vidas daqui em diante. É capaz de remoldar o passado que nós tivemos e é capaz de redirecionar o nosso futuro. É por isso que eu levanto a minha voz com autoridade no nome de Jesus para repreender toda a hoste espiritual da maldade que rodeia a mente desse moço e dessa moça, com todo espírito de dúvida, espírito de medo e incredulidade. Que tudo aquilo, meu Pai, que tenta deixar uma sombra, uma dúvida nesse coração agora, que seja repreendido em nome de Jesus. Que a ansiedade pelo dia de amanhã venha aquietar. E que agora só reine o Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós queremos estar, meu Deus, sentados diante de Ti, conversar contigo e receber aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Porque para nós basta o hoje, o amanhã te pertence. Esse coração que chegou aqui entristecido, alegra ele. Esse coração que chegou aqui desesperançoso, renova e revigora. Que a palavra dessa noite, Senhor, o tema que está reservado, venha tocar diretamente na nossa alma e no nosso espírito, para que nós saiamos desse lugar totalmente revestidos da autoridade que vem do céu. Portanto, em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um que está aqui, crendo que o Senhor está nesse lugar. É a nossa humilde oração a Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode tomar assim. Vocês estão sem a imagem aí, né, meninas? As meninas estão sem a imagem ali no Data Show, mas nós estamos na nossa série de mensagens de vencedores. Nosso tema já está um tempinho que o pastor Mihai trouxe para a gente ministrar, tem o título de Vencedores. E o tema dessa série, Vencedores, o tema de hoje é Vencendo
vezes, uma em Minas e uma em Guarará. Pessoas que foram vencidas pela terrível depressão. Foram vencidas por um sentimento de tão baixa autoestima que eles tiraram suas próprias vidas. E hoje eu quero trazer para você a história de um homem que tinha tudo também para chutar o pau da barraca. Quero trazer para você a história de um homem que no cenário de caos que estava a vida dele, da família dele, do povo dele, poderia também se deixar levar, se deixar sucumbir. Mas uma atitude dele, dentre várias, foram capazes de mudar o rumo da história dele. E exemplos bons, cheios da glória de Deus, é o que a gente tem na palavra de Deus. Amém, igreja? E é por isso que ela renova, é por isso que ela vivifica. Porque o mesmo Espírito que operou em Juízes 6, pode colocar aí, por favor, é o que opera aqui hoje. Juízes 6. Só para tirar dúvida, que pode ter dúvida para algumas pessoas, autoestima, esse termo autoestima, esse alto aqui não é alto com L, alto de tamanho não, é alto com U, alto que quer dizer próprio, alto que é meu, autoestima, a estima que eu tenho de mim. Consegue entender isso? A estima que você tem de você, como você se vê, como você se enxerga, como você se valoriza ou desvaloriza. E a baixa autoestima é quando a pessoa se olha e não vê valor algum. É quando a pessoa não consegue nem olhar uma foto, porque já tem vergonha da imagem que vai ver. É uma pessoa que quando vai receber um elogio, nem consegue, ela já devolve o elogio, porque ela é incapaz de pensar que ela é digna de um elogio. E eu poderia ficar aqui, irmãos, dando milhares de exemplos do que tem uma baixa autoestima. Oi? Pode deixar aí mesmo, não sei. Obrigada. Mas são essas coisinhas, sabe? E Setembro Amarelo trata muito disso. Enfermidades que acometem a nossa mente, elas tocam diretamente a alma. Uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, essas tantas enfermidades mentais, elas deixam a gente triste, sim ou não? Sim. Só que a baixa autoestima não necessariamente é de uma pessoa depressiva, de uma pessoa doente com transtorno mental. Ela comete qualquer um de nós. Por exemplo, você pode passar por uma situação da vida que te traz baixa autoestima. Por exemplo, uma enfermidade, por exemplo, um peso que ficou a mais, ou a menos, assim, ou a menos, gordurinha, ou a menos, um cabelo que cai, um relacionamento que dissolve. Quantas pessoas terminam relacionamentos e quase querem dar cabo da vida, porque acham que tudo acabou. Então eu quero te trazer para esse contexto, porque esse contexto de baixa autoestima não é só para quem está doente e depressivo, amém? Mas uma baixa autoestima não tratada pode te levar para caminhos de morte. Uma baixa autoestima que começa pequenininha pode, se não interrompida, ficar grandona. E a vida anda tão difícil, irmãos, que é difícil eu
A vida tem andado tão difícil que homens que antes eram fortes, valorosos, aguerridos, hoje, por conta de uma falta de dinheiro, por uma falta de provisão, já se sentem um zero à esquerda, porque não dão conta nem de sustentar a família. E ele olha para ele e ele diz: eu não sou nada nem ninguém. Por conta de uma crise econômica, uma crise financeira. Uma mãe de família que às vezes criou os seus filhos. De repente o seu filho cria asa, cria corpo e vai por caminhos que ela jamais imaginou. E de repente essa mãe se olha e diz: que péssima mãe que eu fui, onde eu errei. E aí o mundo dela desaba, porque ela vê nela uma frustração numa função que ela, na cabeça dela, desempenhou mal. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Temos que manter a nossa fé, a nossa visão no Todo-Poderoso. Porque é nele e é por ele que nós precisamos nos enxergar. E eu não estou dizendo para você que todas as coisas serão resolvidas na sua vida, não. A gente vai ver nessa história aqui. Você vai continuar com um problema financeiro, você vai continuar com um probleminha familiar, você vai continuar com uma enfermidade que te assola. Contudo, a glória de Deus vai bastar na sua vida. E você vai poder ajoelhar diante do Todo-Poderoso e dizer: até aqui tem me sustentado, Senhor. Se o Senhor está comigo, eu não temerei o mal nem a morte. E se o Senhor é comigo, eu vou. Gideão é o nome do homem que a gente vai conversar aqui. Gideão, em Juízes 6, conta toda a história dele. Põe ali, por favor, meu amor. Sai. Isso. O primeiro versículo de Gideão, de Juízes, capítulo 6, versículo 1 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos ele os entregou. Aquele ele tinha que estar com letra maiúscula, que é Deus. Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Por conta do pecado do povo de Israel, mais uma vez, Deus se retira. Vocês querem viver a vida de vocês? Tchau. E o povo foi oprimido por 7 anos nas mãos de um povo chamado midianita. De Midian, não vou entrar aqui na história de Midian, mas Midian, que outrora foi um lugar abençoador, que acolheu Moisés na fuga do deserto, onde Moisés conheceu a sua esposa, ficou lá no deserto por muitos e muitos anos, um lugar acolhedor. Em outro momento, Midian se rebela contra os filhos de Israel e se torna um povo amaldiçoado. A partir de então começa uma guerra entre povos. E os midianitas passam a ser inimigos do povo de Israel. E num determinado momento da história, os midianitas oprimiram o povo de Israel. Oprimiram como? De todas as formas que você pode imaginar. Os israelitas plantavam e eles destruíam a plantação dos israelitas. Os israelitas iam cultuar Deus, eles iam, invadiam e quebravam todo tipo de adoração. Os midianitas pegavam as mulheres israelitas e as estupravam e traziam como escravas. Os midianitas saqueavam os israelitas ao ponto de deixá-los sem nada, sem pertence algum. Ao ponto de os israelitas passarem fome, dificuldade. As fontes de água do povo de Israel
necessidade e clama a Deus e não vê resposta, pode entender o que eu estou falando. Uma pessoa que tem uma situação financeira para resolver e não tem dinheiro e consegue arrumar 10 reais e vai até o lugar para resolver o que ela tinha que resolver. E no meio do caminho é assaltada e toma os 10 reais que ela conseguiu emprestada. É uma pessoa o quê? Derrotada. No pior ponto possível. E isso vem o quê, igreja? Baixa autoestima? Ou afinal de contas, depois disso tudo, a gente consegue ainda se amar, se valorizar? Dizer, olha como eu sou importante, olha, poxa, estou bem na vida. Não. Quando a gente chega no fundo do poço, onde as coisas estão acontecendo das piores formas, muitas das vezes a gente quer morrer. Muitas das vezes a gente quer fugir. Muitas das vezes a gente perde a identidade de quem é de verdade. E o povo de Israel estava dessa forma, estava sendo pisoteado pelo seu adversário. O adversário zombava e não havia mais o que fazer. Até que eles começam a clamar a Deus de verdade. Abandonaram o erro, o pecado e se voltaram para Deus e começaram a dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque não sobra quase mais nada. E aí Deus ouve a oração. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é atender a oração de um arrependido. Repita isso comigo. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é atender a oração de um arrependido. De um soberbo não, mas de um arrependido sim. E aquele povo resolve se arrepender e lembra que acima dos inimigos, que acima do problema, que acima da morte, da espada, da praga, da peste, da fome, da sede, havia um Deus todo-poderoso acima daquilo tudo. E era o Deus de promessa na vida do povo de Israel. Era o Deus que tirou eles do Egito. E eles deixam de lado até a baixa estima e vai orar. E Deus responde. E quando Deus responde, irmãos, na maioria das vezes que Deus responde uma oração e vai agir, na maioria das vezes, Ele precisa usar alguém. Você já se deu conta disso? Que a maioria das orações que nós fazemos, é preciso que Deus materialize as orações em alguém, por meio de alguém. Por exemplo, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, abre a porta de emprego para mim. Ele vai usar algum empresário que te deu emprego, sim ou não? Sim. A maioria das vezes é assim. Outras vezes não, são milagres sobrenaturais que Deus move o impossível. Mas para que Deus livrasse Israel das mãos dos midianitas, Ele precisaria usar alguém. E aí está o grande desafio que eu quero que você se inclua nele. No meio de um povo derrotado, ele precisaria de alguém. Você já pensou nisso? No meio desse Brasil, no meio dessa bicas, no meio da tua casa, no meio do teu emprego, do teu trabalho, da tua escola, Deus precisa usar alguém ali. Senhor, mas ninguém aqui, é todo mundo rebelde, pecador, é todo mundo ímpio, só tem palavrão, ninguém acredita, só zombam de igreja, de Jesus. Quem que o Senhor vai usar aqui? É nesse momento que Deus olha com um olhar de raio-x e vai fotografando e vai percebendo até que Ele identifica você. Eu tenho certeza que tem gente que
está aqui me ouvindo e diz assim: eu estou a ponto de me matar. O que Deus quer comigo? Até que Deus, nessa situação, vê um homem, Gideão, e ele diz assim: vai ser ele. E ele fala para o anjo: desce e avisa que eu tenho uma obra para fazer comigo. E o anjo vai até aquele homem e diz: varão valoroso. De repente, Gideão já olha. Quem é que tem baixa autoestima vai se dar o luxo de ouvir um elogio desse varão valoroso? Eu digo para você aqui nessa noite: varoa valorosa, varão valoroso. É o Senhor falando contigo: varão valoroso, varoa valorosa. Você pode dizer assim: nem é comigo que está falando, eu? E o versículo está aqui. Cadê? Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu acho graça. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Isso te parece familiar, essa respostinha desgostosa? Varão valoroso, o Senhor é contigo. Quê? Eu valoroso, Deus comigo? Se Deus é comigo, onde que Ele estava quando isso tudo aconteceu? Anjo, você está sentado debaixo do carvalho. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que Gideão estava fazendo, igreja? Malhando trigo no lagar. Isso a gente ouve, sempre ouviu. Quem é antigo de igreja, a gente sempre ouviu isso. Trigo se malha na eira. Eira é um lugar plano, ao ar livre, porque a colheita do trigo é muito dura. Você colhe o trigo, depois você precisa colocar o trigo num lugar plano e malhar o trigo. Quem lembra de malhar o Judas? O que é malhar o Judas? É tacar o pau? Malhar o trigo é meter o pau no trigo, é meter a marreta, a pedra no trigo, para aquela sementinha se soltar dos ramos, e depois eles ficam jogando para cima igual com a areia, para o vento soprar a palha e o grão que é pesado cair. Isso se faz ao ar livre para o vento ajudar. Só que na época dos israelitas não se podia fazer isso ao ar livre. Não se podia malhar trigo na eira, porque os midianitas vinham e roubavam tudo. Então Gideão, esse homem sofrido, para ter o que dar para os seus filhos em casa, para sua mulher, foi para dentro de uma caverna, porque a Bíblia fala que nessa época eles cavavam as covas e as cavernas nos montes para se esconderem dos midianitas. E lá eles tinham um lagar, porque o lagar sim é onde se pisa uvas e não se pode ter luz do sol, então por isso é em lugar escondido, dentro de cavernas geralmente. Como não se tinha uvas, tinha trigo. E onde que eu vou malhar o trigo? Escondido lá no lagar, dentro da caverna, onde os midianitas não possam me ver. E provavelmente ele fazia isso abaixado. Provavelmente ele procurava não fazer barulho.
Tá brincando comigo? É sério. Gideão respondeu: Deus é comigo. Olha, o que eu te conto mais? E o anjo respondeu para ele: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Que anjo bonzinho, né? O anjo não levou a mal. O anjo não levou a mal a resposta de Gideão. Você sabe por quê? Porque Deus conhece os seus filhos e sabe muito bem o que lhes vai no coração. Deus conhece a sua estrutura e lembra que você e eu somos pó. Deus nos conhece e sabe de todas as aflições que nós temos e nenhuma delas ele descarta. Portanto, ele sabia que Gideão carregava uma baixa autoestima e uma indignação e uma derrota. Por isso ele não acreditava que Deus era com ele. Mas Deus é paciente. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. E o anjo é paciente. E o anjo diz: vai nessa tua força. Que força! Que força que eu tenho! Eu estou malhando trigo no lagar. Eu nem sei se daqui a 2, 3 minutos pode aparecer um midianita e usar a minha própria ferramenta de trabalho para dar na minha cabeça e me matar. Eu não tenho força, eu só tenho instinto de sobrevivência. Quem aqui não pode já ter passado ou está passando por isso? Força? Eu não quero levantar da cama não, filho. Eu levanto porque eu tenho que trabalhar. Força? Vai nessa tua força. Que força! Eu não tenho. E ainda eu livrar Israel das mãos dos midianitas. E o anjo vira para ele e fala: olha, eu tenho te visto. E eu sei que tem força aí. Você vai pegar e vai fazer um sacrifício para Deus. E a partir de agora as coisas vão mudar. Eu quero dizer para você o seguinte: que Deus ele insiste com a gente. E é por isso que no grande dia não vai ter desculpa, sabia? Porque tem hora que o nosso coração duro tem que ceder. Que a gente é bom. Sabe? Deus ele é muito paciente, ele entende, ele vai com jeitinho, mas tem a nossa hora. Repita comigo: tem a nossa hora. Tem a nossa hora De mudar. de mudar. De se render. De ver que a chance chegou. De perceber que Deus bradou. E de receber a promessa dele. O anjo continua falando: olha. E ele ainda fala: e ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto, preste atenção nisso, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. No diálogo ainda, Gideão começando a querer ceder, mas ele ainda tem uma desculpa para dar. Ele ainda tem um argumento para pôr na mesa. Porque a gente é assim, a gente é insistente. Deus aparece e fala com a gente ainda tenta dar as desculpas. Eu não posso. Deus manda um enviado para você, anima mulher, vamos lá homem, vamos dar um jeito. Não, minha vida é assim. Aí a gente fala alguma coisa, aí a pessoa tem um outro argumento para jogar para baixo. E ele dá a última cartada, ele disse assim: a minha família é a menor, é a menos importante da tribo de Manassés. Nosso sobrenome, qual é o sobrenome mais simples que tem?
melhor na vida? Aí o anjo fala para ele, olha, não é porque você é rico, pobre, feio, bonito, alto, magro, branco ou preto, gordo ou magro, tem sobrenome ou não, é grande ou pequeno, não é por essas coisas que você vai vencer, mas é porque eu serei contigo. Eu serei contigo. E naquele momento ali, Gideão rompe. E a postura de Gideão começa a mudar. Aí o anjo fala com ele para fazer o sacrifício e tudo mais. E a história deslinda. E aí ele ainda começa a ter algumas dúvidas ainda no meio do caminho. Faz o teste no novelo. Até que Deus brava com ele e fala assim, olha, faz o seguinte, arruma pessoas para irem com você. E aí Gideão, cadê ela? Ah, tá aqui. É porque eu fui Parará domingo, o relógio era em cima. Aí me deu na cabeça aqui. Aí eu tá aqui. Para terminar, fechar com a virada de chave na vida de Gideão, irmãos, com a insistência de Deus e com ele ter cedido também, né? Ele cedeu, ele falou, vou dar uma chance para Deus. Ele começou e Deus fala, olha, arruma homens. A Bíblia fala que Gideão empunhou o chofar, que é a buzina, aquele chifre de carneiro, quem já viu retorcido? E começou a andar soprando a buzina, e aquilo era um chamado para a guerra. O chofar tem vários toques, um deles é um chamado para lutar. E de repente apareceu de frente a Gideão 32 mil homens das tribos de Asser, Naftali, Dan. E de repente Deus olha aquela multidão e diz para Gideão, Gideão, tem muita gente, não quero muito não, porque eles vão falar, foi pelo nosso braço que nós ganhamos a peleja. Vamos fazer uma seleção. Diz para eles, os medrosos que tiverem medo da batalha, voltem às suas casas. Aqueles que não querem deixar órfãos seus filhos, viúvas, suas mulheres, podem voltar. E naquela leva voltaram 20 mil homens. 20 mil medrosos voltaram, ficaram 12 mil. Deus disse para Gideão, Gideão, tem muita gente, vou fazer outra seleção. Cecília estava me ajudando aqui, para lá e para cá. Desce até a fonte de água e diga para eles abaixarem-se para beber água. E todo aquele que se abaixar e beber água com os joelhos em terra e lamber água como se lambe um cão, beber água direto com a língua, esses você separa e manda embora. Porém, aqueles que se abaixarem e pegarem a água e trouxerem à boca, esses você reserva. E aí, estudando, eu vi um significado para isso hoje, achei muito interessante. Naquela época, Baal tinha voltado a ser adorado. E todo mundo estava acostumado a se dobrar, prostrar e beijar a terra diante de Baal. E quando pedia-se para que abaixasse, fizesse alguma coisa, era intuitivo àqueles idólatras de Baal se ajoelharem, prostrarem, não fazia diferença nenhuma abaixar com a cabeça como abaixa o cão. Por isso que naquela leva, faz essa conta, não vou fazer a conta aqui não, foram 11.700 homens para casa, porque se prostraram com o rosto e beberam água como cão. 300 ficaram. E agora Deus vai dar a tática da guerra. Até aqui você está vendo Deus agir na vida de um homem que até então era nada. Agora é capitão de 32 mil. Manda para casa 27 mil,
21.700 e vira capitão de 300. Nesse momento, Gideão tem medo de novo. O que eu estou fazendo aqui? Sabe quando você está indo muito bem naquilo que Deus te mandou? E no meio do caminho você treme as pernas e fala assim, meu Deus. Aquilo volta. Aquela insegurança, aquele pensamento de derrota volta. Porque você viveu tanto tempo sendo oprimido que aquilo quase mora em você. E você pode estar degraus acima, mas aquilo volta. E voltou em Gideão várias vezes. E com os 300 ainda voltou. E ele teve medo. Sabe o que Deus fez? Teve misericórdia. E Deus deu um toque para Gideão. Como um pai faz com o filho. Deus falou assim, Gideão, tá com medo? Pega teu moço que te ajuda, Purã, e desce com ele. Porque os midianitas já estavam prontos para atacar de novo. E eles lá de cima, Deus falou, Gideão, pega Purã, teu menino, teu moço, e vai até lá embaixo. E escuta o que eles estão falando. Gideão falou, tá bom, eu vou sim, mas eu estou com medo. E eles foram de madrugada. E chegando lá perto da trincheira, eles ficaram escondidinhos. E tinham 2 midianitas conversando. E um fala assim pro outro, rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu vi um pão de cevada. E aquele pão andava no meio do nosso arraial. E de repente aquele pão parece que explodia de baixo para cima, de cima para baixo. E nosso arraial era derrotado. Aí o outro homem escutando falou, rapaz, o discernimento desse sonho, será que esse pão não é a espada de Gideão que Deus fará com que ele consiga nos ferir e arrasar com o nosso arraial? E Gideão, a Bíblia diz que aquilo foi um fôlego de ânimo para Gideão. Deus deu um sonho para ele, Deus deu interpretação para o outro, e eles já estão atemorizados, porque até eles já sabem que serão derrotados pela minha espada que Deus colocou na minha mão. E Gideão volta, animado, porque Deus deu mais uma chance para ele. Gideão volta e aquela energia de capitão e líder reacende nele. E ele diz para os 300, olha, coloquem as vossas espadas nos vossos lombos. Peguem buzinas como a minha. E peguem uma tocha de fogo. E há de ser que eu vou dividir em 3 turmas de 100. Eu vou com a minha turma de 100 e tudo que eu fizer vocês farão igual. E a Bíblia fala que Deus deu essa estratégia para Gideão. Olha a loucura que Deus faz. E tudo que eu fizer, vocês imitem. E a Bíblia fala que Gideão tomou o seu chofar, a sua buzina. E também junto com a tocha de fogo tinha um vaso de barro, uma vasilha de barro. E cada um deles, espada na cintura, buzina numa mão, tocha e vasilha de barro em outra mão. Gideão falou assim, quando eu fizer, todos façam igual. E Gideão tocou a buzina de sobre um monte que dava para o arraial de midianitas que estavam lá de madrugada. E ele tocou o chofar. E enquanto ele tocava o chofar, ele gritava e quebrava a vasilha de barro. E todos viram o que ele fez e fizeram todos a mesma coisa. Tocaram o chofar, pegaram a vasilha de barro e quebraram e gritaram ao Senhor. Espada de Gideão e espada do Senhor. E foi aquele alarido, aquele som estrondoso de 300 buzinas de chofar, de 300 vasilhas sendo quebradas e de um brado de vitória de um povo na direção do Senhor. E a Bíblia fala que aqueles midianitas, aqueles homens todos
Gideão passou a ser juiz daquela nação por longo período, de derrotado, oprimido, indigno, juiz de Israel. Essa história pode ser repetida na sua vida, porque nós temos Gideões aqui. É uma história normal. Ah, mas eu não vou tocar o chofar, não vou precisar quebrar vasilha. Deus vai te dar as suas estratégias. Amém? As chances Deus já está te dando há muito tempo. Você tem que fazer como Gideão, aceita as chances de Deus. E quando as dúvidas vierem, mesmo no meio do caminho, pede ajuda para Ele de novo, porque Ele ajuda de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vença baixa autoestima. Saiba que não é por causa dela que você vence nada, mas é por causa do Espírito de Deus que está na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Agora eu quero orar de novo na sua vida. Aleluia, Jesus. Semana, dia 7 de setembro, eu fiz 27 anos de batismo. Teve batismo da Lili, da Séfora, né? Falei com a Séfora. Quem tem 27 anos aqui? Sai fora, olha lá. 27, 28, 29. 43 no... Quantos você tem? 22? Ninguém? Quem é mais velho que ele? Quase 27. Hoje todo mundo velho. De novo. Enfim, olhem pra ele. Eu sou mais velha que ele só de batismo. E eu falo isso com tanta honra. Eu tenho mais anos de batismo, de vida, do que de vida mesmo. Eu batizei aos 16. E se você me perguntar quantas vezes eu tive dúvida, eu não sei. Perdi as contas. Mas no decorrer da caminhada, o Senhor sempre mandou um anjo, sempre mandou um escape para soprar no meu ouvido e dizer: continua, filha. Parou a valorosa, porque eu sou contigo. É esse Deus que eu sirvo. Aleluia. E é esse Deus que falou contigo. Feche teus olhos, meu querido. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus, como eu sou grata a Ti, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor sabe muito bem o que está no nosso coração. Não há máscara que fique diante de Ti. Não há abismo que possa nos esconder da Tua face. Não há sentimento que nós possamos esconder de Ti. Assim como o Senhor fez com Gideão, o Senhor sabia o que estava no coração daquele homem tão amargurado, que não via valor nele, que se sentia o menor, o mais pobre, o pequeno, fugitivo até no trabalho. Isso tudo feriu tanto o coração do teu filho. Mas o Senhor sabia que ali havia um grande valor, e o Senhor insistiu nele. E está aqui esse povo, Senhor, que ouviu a Tua palavra. Quantas pessoas moídas entraram nessa porta. Quantas pessoas que não sabem, meu Deus, mais o que é o sentido da vida. Que hoje mesmo diz: eu levanto, trabalho, durmo, acordo, trabalho, levanto, durmo, trabalho, e não tenho mais nenhum bem nessa vida, porque não tem mais nem a Tua presença, Senhor. É fugitivo até no trabalho, como Gideão. Mas assim como o Senhor fez com aquele homem e fez dele um grande líder, deu estratégias espirituais para ele, eu profetizo sobre esse povo as estratégias espirituais vindas da parte do Senhor. Eu profetizo sobre a vida dessa mulher, desse homem, dessa criança. Oh, aleluia. Estratégias
restauração na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um aqui nessa noite. Assim como Gideão, nós abençoamos a vida dessa igreja, porque cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, igreja.